Olá, amados, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estar lendo, estudando, meditando sobre a lição 6 da nossa revista da Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, e hoje estaremos estudando o capítulo 8 e o capítulo 10. O tema é Alimento, Ídolos e Liberdade Cristã. A nossa verdade prática está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, que diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. A nossa verdade prática diz: a liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo e é o bom testemunho. Amém? Quero convidar você para a gente discutir um pouco sobre esta lição, decorrer sobre ela. E antes de começarmos, nós queremos fazer uma pequena oração. Quero convidar você para fazer esta oração comigo, porque sem a presença do Senhor neste lugar, não poderemos desfrutar do melhor conhecimento que possa ter o melhor proveito dentro do nosso coração. Ore assim comigo. Senhor amado, te damos graças pela oportunidade que estamos tendo neste momento. Queremos te convidar para estar juntamente conosco, para nos instruir no teu conhecimento, nos abrir as nossas mentes, para que venhamos, Senhor Deus, a interpretar e a ter um conhecimento cada vez mais profundo de ti. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. No capítulo 8, capítulo 10, o tema central deles são cultos a ídolos, alimentos oferecidos a sacrifícios a ídolos e alguns comportamentos em relação à liberdade cristã. No capítulo 8, Paulo vem explicar sobre o que seria esta liberdade cristã e o que seria esse culto, o que realmente poderia fazer mal. E no capítulo 10, ele pega um pouco mais pesado, demonstrando sua frustração em relação a alguns cristãos que se dizem ser cristãos, mas têm certos comportamentos que não são convenientes à sua fé. Eu espero que nós possamos identificar todos esses pontos e sanar o máximo possível de dúvidas que possamos ter. No ponto 1, as coisas sacrificadas a ídolos. Tá? O verso 1 ao 3 diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas a caridade edifica. E se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não conheceu como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Paulo vem começar chamando a atenção sobre a relação do conhecimento. Vejo muitas pessoas utilizando-se desse versículo para tentar dizer assim: olha, preste atenção, vocês procuram muito conhecimento, mas o conhecimento nos deixa orgulhosos, o conhecimento faz as pessoas se afastarem de Deus. Já vi pessoas que entram no seminário, que procuram conhecer sobre Deus e acabam se afastando dele. Não é bem esse termo que Paulo se refere. Paulo, quando ele vem falar no tocante que todos deveriam saber, todos têm esta ciência, significa daqueles que se usam desse conhecimento e esquece que existem pessoas que ainda são imaduras dentro da igreja, que eles se usam de arrogância, tentam humilhar os outros com o conhecimento que têm, tá? Quanto à questão cultural daquela região, nós tínhamos vários tipos de cristãos de vários lugares. Paulo não está se referindo diretamente aos judeus, porque os judeus ali, que eram cristãos, que já tinham se convertidos, eles de maneira nenhuma iriam se alimentar daquele tipo de comida, porque eles tinham uma cultura de se abster, de selecionar o tipo de alimento que comeriam. Eles não se misturariam, não comeria qualquer tipo, eles sempre teriam este cuidado. Mas ele se refere àqueles que estão aculturizados com a região. E qual seria a cultura daquela região? Ali nós tínhamos vários deuses, e principalmente no templo de Apolo, aonde se levavam os sacrifícios, alimentos, carnes para ser sacrificadas no ídolo, para ídolos. E eles eram em 3 pontos. O primeiro, a comida, o animal era levado, como até na cultura judaica nós temos, do sacrifício, se levava no templo os animais, eles eram sacrificados, uma parte que não era consumida pelo fogo era entregue ou para os
os sacerdotes para alimento ou até mesmo para o povo que ali estava. Tá? Então, da mesma maneira, se tinha esta cultura em Corinto. Eles pegavam esta carne, levavam para o templo. Algumas dos que não eram consumidas para utilizar-se no sacrifício como deuses deles, alguns ficavam com os sacerdotes de lá e outros eram consumidos pelo próprio povo que levava ali o sacrifício. De maneira que todo aquilo que sobrava, quando se tinha uma quantidade muito grande de alimento, esse alimento ele era levado para os mercados para ser vendido a um preço muito mais em conta. E então esse alimento ele era sacrificado lá e depois era vendido e o lucro era levado de volta para o templo. É justamente em relação a esse questionamento que o povo que está ali de Corinto, um grupo de Corintos, leva esse questionamento até Paulo, se é lícito se alimentar desta comida. E Paulo diz assim, olha, o que deve se prevalecer é o amor e não a ciência que vocês têm, não o conhecimento que vocês têm. Se vocês veem que o irmão que está vendo vocês comprando ali aquele alimento, num lugar que se oferece carne, que foi oferecido a ídolo, se ele vai ficar incomodado com aquilo, então vocês devem evitar, é melhor que não coma, para não prejudicar aquele que ainda não tem esse conhecimento, né? Aquele que ainda não aceita isso como verdadeiro na sua vida. Tá? Ele diz, em vez de falar de comida, Paulo primeiramente compara o saber e o amor. O comportamento cristão é baseado no amor e não somente no conhecimento. Paulo não está excluindo o conhecimento daqui. Ele não está dizendo que o conhecimento não é importante. Paulo está dizendo que o conhecimento sem o amor não vale de nada para o cristianismo. O conhecimento ele tem que vir praticado pelo amor. Amém? É essa que é a questão que Paulo se refere. Aí ele põe... O comportamento cristão é baseado no amor e não somente no conhecimento e saber. O saber ensoberbece, mas o amor, ele edifica a pessoa, tá? Bom, o verdadeiro conhecimento de Cristo leva o cristão a considerar que, de maneira, seu comportamento pessoal vai afetar outros cristãos quanto à sua fé. O amor a Cristo é a preocupação com os outros, devem prevalecer sobre os direitos pessoais. A pessoa ela deve levar em consideração o outro, não somente a sua vontade, não somente o seu pensamento, não somente se ele tem condições de encarar e considerar aquilo como não sendo pecado, ter ciência de que aquilo ali não é pecado para ele, mas se para o outro melhor que não coma. É isso que Paulo se refere. No ponto 2, ele coloca Deus versus os ídolos. No verso 4 ele fala: e assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro algum Deus, senão um único Deus. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia nós não temos mais que um Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós para ele, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem, e nós por eles. Amém? Paulo vem exortar, dizer assim, olha, por que já que não é de conhecimento de todos, então eu vou expor esse conhecimento, vou deixar um pouco mais claro para vocês. Eu preciso falar para vocês de que os ídolos que se são feito prestações de cultos, eles nada mais são do que ídolos, eles não são um Deus, eles não são nada verdadeiro, eles não têm como fazer uma briga ou ocupar o lugar de Deus, porque Deus ele é soberano, Deus ele é maior, Deus ele é verdadeiro e os outros não são apenas imitações. E mesmo que eles fossem, serão senhores de nada, que não terão poder, não terão nada
de autoridade. Então não devemos nos preocupar com eles, tá? Paulo compara os ídolos a nada, porque não existe outros deuses senão um único Deus. Lembramos que no caso dos judeus, eles têm essa consciência de que Deus ele é único, tá? Mas no caso dos outros, que são agora recém-convertidos, eles ainda têm um pouco de raiz ligada a esses antigos ídolos e acabam tendo um pouco de medo ou até mesmo receio em relação a achar, poder ter alguns que ainda são novos na fé, achar que poderiam estar voltando a cultuar aquele Deus que eles cultuavam no passado antes de se arrepender. Tá? Os cristãos de Corinto, aqueles com mais conhecimento, usavam este princípio e arrazoavam. Se os ídolos são nada, então comer alimento oferecido aos ídolos também não representa nada. Isto atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimento e recém-chegados à igreja. Tá? Nós precisamos pensar um certo ponto. Bom, quando nós estamos na ceia do Senhor, que é algo que nós veremos em alguns capítulos da próxima carta de Paulo, nós vemos que nós estamos numa comunhão e aí nós partimos o pão e esse pão ele é apresentado, ele é sacrificado, ele é feito com toda uma liturgia, né? Ele é apresentado diante do Senhor e ele passa a representar a carne e o sangue de Cristo. E nós estamos nos alimentando dele para nos edificarmos. A mesma coisa tinha em relação à cultura daquela época. Quando você levava o alimento para o Deus, no caso, os deuses que eles estavam cultuando, se tinha o costume de se alimentar daquela comida que você também estava compartilhando com aquele Deus. Aquilo que você tinha dado para ele, você compartilhava, era uma forma de comunhão com aquele Deus. Tá? Então, isso estava na cultura dos novos convertidos. Eles tinham essa ciência da cultura deles. Então, se eles viam um cristão participando da festa, participando da comida, sem nenhuma cautela, então eles já interpretavam que aquele um não estava em comunhão com a igreja, e sim que estaria em comunhão com aquele Deus. Estava compactuando com as coisas daquele Deus. Tá? Então era essa a ideia. Bom, aqueles que praticavam aquilo, ou por ignorância, ou por um conhecimento soberbo, de dizer, olha, esses deuses não valem de nada, então eu posso me alimentar sem problema nenhum. Eu vou me aproveitar dessa comida um pouco mais barata, digamos assim. Então eles usavam a prerrogativa, faziam os irmãos pecarem e também se aproveitava da questão do alimento mais barato. Amém? Ponto 3. Fortes versus fracos. No versículo 7 ao verso 8. Mas em todos a ciência, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, ficam contaminadas. Ora, o manjar não faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, ele nos exorta da seguinte maneira: a nosso conhecimento, às vezes nós usamos desse conhecimento para nos alimentarmos de certos alimentos que poderiam compactuar, como eu disse, trazer uma aparência que você está compactuando com aquilo. Realmente não tem um sentido espiritual nesse ponto para aquela pessoa que está ali. Mas o fato de você, pelo alimento que você está ingerindo, mas pelo fato de você estar convivendo com toda aquela harmonia, com toda aquela liturgia que está ali, lhe deixando fraco, tá? Deixando brechas para que você mesmo venha a se esfriar no Espírito Santo de Deus. Não seria, como nós poderíamos comparar aqui,
Não seria o correto um cristão, estando na igreja, estando querendo uma comunhão com Deus e participando de algumas festas do mundo, algumas festas mundanas? Você acharia correto? Não, porque iria esfriar. Ah, mas não tem nada a ver. Realmente, você pensando intelectualmente, não tem nada a ver. Mas a atmosfera que ali está não é uma atmosfera cristã. Nem uma atmosfera que vai te levar à presença de Deus. Pelo contrário, ali é um local onde se está cultuando a carne. Então, o lugar onde se está cultuando a carne, é lógico de que a presença do Senhor não está. E se eu estou compactuando com aquilo, eu estou também enfraquecendo o meu espírito. Estou fortalecendo a minha carne. É o que Paulo quer falar no verso 9. Mas, vedes que se vosso poder não seja em alguma maneira escândalo para os fracos. Ou seja, se vocês se acham fortes, capazes de ir lá no mundo e voltar, e mesmo assim permanecer na mesma atmosfera, vocês têm que observar que isso pode deixar fraco os outros também. Isso pode enfraquecer a própria comunidade, servir de escândalo para aqueles que estão, que acabam se espelhando, acabam olhando para nós, né? O que diríamos se de repente um cristão nosso fosse encontrado bêbado dentro de uma festa? Seria de escândalo. Outros iriam dizer assim: olha, como pode? Não aceito. Os próprios ímpios não aceitariam isso daí com bom agrado. Por causa da sabedoria e conhecimento dos mais instruídos, os fracos teriam que pecar, ou que perecer. Este é o centro desta passagem. Jesus não morreu por todos. Se Jesus morreu por todos, eu posso me desfazer daquele alimento. É isso que Paulo diz. É melhor que você não coma, é melhor que você não se alimente daquilo dali, em favor de toda a comunidade, de toda a harmonia. É melhor que você não participe dessa festa. É melhor que você não vá para aquele show que você queria. É melhor que você não pratique essas ações, já que é para o bem de todos. Afinal de contas, Cristo ele morreu por todos, não morreu somente por você que se acha mais sábio, mais forte. Ele morreu por aquele que está fraco, por aquele que está tentando entrar na nossa comunidade, entrar na nossa igreja, aceitar a Jesus, e quando ele ver um escândalo desse, ele já se afasta, automaticamente vai embora, entendeu? Nós entramos agora no ponto 2, liberdade tem limites. Agora nós já vamos emendar o verso 9 e 13, que são do 9 ao 13, que são os últimos pontos do capítulo, e já com o versículo 1 ao 13 do capítulo 10. A partir do ponto 2, liberdade tem limites, Paulo vem justamente nos falar sobre a questão da maturidade cristã. Conforme o nível de maturidade cristã de alguém vai subindo, ela vai parando um pouquinho com legalidades, com legalismos, com regras, e ele vai se focando muito mais na adoração próxima de Deus. Ele não tem aquela preocupação sobre a questão de que aquilo lhe fará se desviar da presença de Deus, porque ele está ciente do que realmente o faz perder a sua salvação e a sua comunhão com Deus. Ele tem um nível um pouco mais elevado. Ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, que aqueles cristãos que têm uma maturidade muito maior serão muito mais legalistas, é ao contrário. Quem tem uma maturidade cristã um pouco mais elevada do que os outros, ele não se preocupa com questões de vestes, questões de alimentos, questões culturais. Ele se preocupa com o seu estado diante de Deus, com a sua questão, seu íntimo, sua intimidade com Deus. Ele está muito mais preocupado com isso do que com as coisas aparentes. E Paulo vem justamente exortar em cima disso. Ele vem dizer para nós que o amor ele deve prevalecer, e não os nossos direitos, não as nossas regras, não aquilo que nós achamos que não vai fazer mal, e sim pensarmos no outro. Para aquele que é novo, convertido na fé, ele diz assim: olha, vá em frente, prossiga,
Não se preocupe em se você pode comer ou não, que isso não lhe fará mal. Mas para os outros que já têm um conhecimento um pouco maior, ele diz assim: olha, observe para o lado para ver se você não está fazendo o mal para o próximo. Se você não está cometendo esse incômodo na vida do seu irmão, servindo como pedra de tropeço para ele. Tá? O exercício da liberdade cristã, em detrimento ao próximo, elevando-o a perecer, é pecado contra Cristo. Porque Cristo também morreu por todos os irmãos mais fracos e não deseja que ninguém venha a perecer, que ninguém venha a cair no meio do caminho, tá? Então ele nos exorta que devemos ter este cuidado. Realmente, eu sei que aquilo não vai fazer mal, não vai fazer mal para mim, não vai me tirar a minha salvação, mas pode estar tirando a salvação do irmão que está do lado me vendo, me observando. Então, para que aquele irmão não peque, é melhor que eu pense muito bem naquilo que eu estou fazendo, que eu estou praticando. Tá? Não ao individualismo. No verso 13, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizar-se. Tá? Com base em princípios cristológicos, ele remove qualquer argumento que sugira que só o cristão fraco precisa lidar com a convulsão causada pelo estilo de vida do cristão mais forte. Aqueles que pertencem a Cristo são, acima de tudo, responsáveis por ajudar a fortalecer a fé dos mais fracos. Os direitos pessoais e individuais ficam em segundo plano, que era o mesmo reforçando o ponto que nós estávamos falando, tá? Melhor que eu não cause nenhum escândalo dentro da igreja. Eu sei que não vai fazer mal, mas então não vamos praticá-lo, tá? No verso 11 do capítulo 10, ele diz: aquele, pois, que pensar estar em pé, veja que não caia, tá? Na maioria das vezes, as pessoas que estão muito centralizadas em si, que acabam se achando extremamente santas, que acabam se achando intocáveis, que acabam se achando que nada é pecado, que as coisas não vão influenciar, como eu já tinha até exposto antes, que eu vou numa festa e isso não vai ter problema nenhum comigo. O versículo 12, ele diz claramente: aquele, pois, que pensa que no seu consciente, na sua ciência, ele acha que está de pé, cuide, olhe, observe, para que não venha a cair, tá? Porque é justamente as pequenas coisas que podem nos fazer tropeçar. Fugir da aparência do mal, se prevenir, tá, das práticas que podem nos levar dessa comunhão que temos e que buscamos, que devemos buscar todos os dias com Deus, tá? Ele parece no verso 11 diz: aquele que está de pé, veja para que não caia. Ele parece contradizer o que disse no capítulo 8, mas no capítulo 10 ele apresenta outro lado da mesma moeda e esclarece os limites da liberdade cristã, que nós não devemos ser pedras de tropeço, e cuidado para que nós também não venhamos a tropeçar, tá? Tropeçar nas pequenas coisas, olhando somente para o lado, olhando somente para frente, acabamos esquecendo do que na frente de nós pode haver um abismo. Olhamos uma pequena poça, achamos que ela é tão pequena que não é capaz de sujar o solado do pé, e quando menos vemos já estamos com o pé todo ensopado, todo melado, entendeu? Então temos que ter este cuidado. Se aquele lugar ao qual estamos convivendo, estamos começando aí, ele não condiz, aquela linguagem, aquela maneira de estar, de se comportar, ela não condiz com os nossos costumes cristãos, com as nossas princípios cristãos que não vão me edificar, é melhor que eu não esteja ali presente. Ou se eu estiver por questões, às vezes, de obrigatoriedade, pode ser do trabalho ou pode ser familiar, mas que a minha convivência não seja tão íntima,
não seja uma convivência que eu não haja uma diferença, que as pessoas olhem assim, ó, não há diferença nenhuma dele que é cristão, que se diz cristão, daqueles que são do mundo, não tem diferença nenhuma. Então, se nós não temos nenhuma diferença ali no meio, é porque alguma coisa está errada dentro de nós. Estamos servindo de tropeço para os outros, estamos tropeçando nos nossos próprios caminhadas, nossos próprios erros. Amém? No ponto 3, direitos versus testemunho, Paulo justamente vem nos exortar para questões dos nossos testemunhos que devem prevalecer versus os nossos direitos, que devemos deixar certos direitos nossos em detrimento do testemunho que devemos apresentar, que nosso testemunho fala muito mais forte, que nós somos espelho de Cristo, que nós devemos ser imitadores, seguidores de Jesus. Jesus, em certos momentos, estava junto de pecadores, sim, mas em todos os momentos que ele estava com os pecadores, ele fez a diferença. Ele ia para pregar um novo evangelho. Será que estamos indo nesses lugares, ou alguns que acabam praticando, estão indo para fazer a diferença ou estão indo para compactuar com aquelas coisas que estão acontecendo ali naquele local? Estão com seus olhos realmente espirituais ou estão com seus olhos abertos para a carnalidade que está vivendo ali naquele local? A celebração em Corinto era uma celebração onde vários pontos se tinham celebrações aos ídolos daquilo, e por trás dali existia movimento de demônios. Então Paulo ele vem dizer no verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesma mesa do Senhor e da mesma mesa dos demônios. Por mais que você se ache que você é capaz de estar ali na presença, é melhor que você não vá. Não dê esse testemunho. Tá? E se você for, como eu já disse, faça a diferença. Mas que não podemos nos alimentar do mesmo alimento que eles se alimentam, apesar da liberdade que nós temos. Temos uma liberdade, sim, mas o nosso testemunho, ele vale muito mais a pena. Lembre-se, nós temos, quando Daniel com seus companheiros chegaram ali em Babilônia, o rei, ele determinou justamente qual era o cardápio que eles deveriam se alimentar. Mas Daniel chamou aquele mestre ali e disse assim, olha, nós não podemos compactuar deste alimento. Nós não vamos poder comer esse alimento. Eu prefiro que você traga para a gente apenas frutas, apenas legumes, que nós vamos nos alimentar disso aqui. E não se preocupe, porque Deus nos abençoará, Deus nos fortalecerá. E daqui a 10 dias, eu vou colocar à prova isso aqui, daqui a 10 dias você verá que nós passaremos em qualquer teste que você trouxer. Eles foram capazes tinham a liberdade, podiam se alimentar daquele alimento, mas eles preferiram se manter puro. Eles não arredaram nem 1 milímetro. Lembre-se, se você arredar 1 milímetro, daqui a algum tempo você fará exceção para 1 centímetro, daqui a mais tempo para 1 metro, quando você menos vê passa 1 quilômetro, porque você não delimitou limites, você não foi capaz de recusar um simples ficar um certo momento sem se alimentar com aquilo dali, um período de mês sem se alimentar daquilo dali que seria cultuado aquele alimento para aquele período daquele mês. Você não foi capaz de resistir àquela tentação, àquele desejo da carne. E se você não resistiu naquele momento, significa que quando vir uma tentação muito maior, você também não resistirá. Ah, mas aquilo dali não faria efeito nenhum. Simbolicamente, teoricamente não. Mas espiritualmente você está dizendo para dentro de si mesmo que se passou aquilo dali, uns 5 centímetros, daqui a um tempo não vai fazer diferença nenhuma. Estamos cauterizando a nossa mente, tá? Paulo apresenta o outro lado da moeda. Ele lembra que está falando sobre a liberdade cristã, que nós temos liberdade de fazermos nossas escolhas, tá? Dependendo da nossa consciência. Se a nossa consciência não nos acusa, perfeito. Mas ele lembra muito bem, e nós já estamos sobre isso, que a nossa consciência também nos engana, tá? Por isso que ele diz, lá no verso anterior, não quem está de pé, cuide-se
para que não tropece, para que não caia. Ponto 2 do tópico 3 diz: lícitos, mas não edifica. Verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Tá? Paulo aqui ele declara 3 viés para nós, que devemos primeiro pensar naquilo que vamos praticar. Nós temos uma certa liberdade, mas aí nos traz 3 viés. E quais são eles? Primeiro, se é lícito, ok. Convém, beleza. E isso vai me edificar? Porque está uma questão de eu ter o direito de ser conveniente, mas nem tudo me edifica. E isso que é o ponto-chave de Paulo. Ele nos coloca numa balança, a balança na qual se deve pensar a questão é a edificação da comunidade. Não somente o individualismo, aquilo é meu direito, meus deveres, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Quando estamos num corpo de Cristo, temos que pensar se o que vamos falar, se o que vamos fazer, se o que estamos praticando está de acordo, se não vou escandalizar alguém, se eu não vou atrapalhar a obra do Senhor, se alguém não vai se desviar por causa disso. Então, o primeiro ponto que nós temos dos viés de Paulo é lícito? Se não é lícito, então nem pula para a segunda parte. É lícito? Perfeito. Todas as coisas me são lícitas. Me convém? Se convém, ok. Agora vamos para o terceiro ponto. Isso vai edificar alguém? Será que realmente o que eu vou fazer, isso daí vai ajudar a edificar a igreja, vai ajudar a edificar a minha própria vida? Ou vai apenas me fazer perder tempo? Ou apenas vai me fazer entrar em questionamentos que não tem sentido, que não vai levar a lugar nenhum? Ele coloca diante de seus leitores 3 perguntas que os obrigam a pensar. Primeiro, se é lícito, convém ou edifica. Portanto, se a ação prejudica seu testemunho ou ofende a fé de outro, vale a pena perguntar em seu lugar o que Jesus faria. Tá? É importante não buscar apenas seus próprios interesses, mas também os dos outros ao seu redor. Quem vive para Cristo, vive para Ele e também por todos que foram alcançados pelo seu amor. O ponto principal da prática cristã é justamente praticar o amor aos próximos, a tolerância ao próximo, a saber conviver com o diferente, o que o outro pensa, a maneira como ele pensa, e não tentar modificar a outra pessoa, porque essa é a função do Espírito Santo. A nossa função é pregar o Evangelho, pregar as verdades de Cristo, e que deixa que o Espírito Santo ele vai conduzir a pessoa no caminho verdadeiro, vai levá-la a ter um encontro verdadeiro, a mudar as suas atitudes, a mudar a sua maneira de pensar. Tá? Ponto 3, ele diz fé e vida prática. O verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Então, tudo que praticamos, que seja feito para a glória de Deus. Amém? Para o apóstolo, o que revela de fato a identidade cristã é a salvação por meio de Cristo. E ao mesmo tempo, testemunho para com a comunidade. Às vezes pregamos muito mais para o outro através do nosso testemunho do que daquelas palavras que saem dos nossos lábios. Quanto ao padrão do comportamento cristão, é só o fato de algo ser permitido, tornar-se possível dissociar a doutrina cristã da vida cristã. Tá? Então tem doutrinas cristãs, aquela que é imutável, que se prega o amor, que se prega a comunhão, que se prega perdoar os irmãos, que se prega amar a Deus sobre todas as coisas. E existe a vida cristã, que são as regras que nos fazem uma sociedade melhor. E essas regras, essa vida cristã, ela pode variar dependendo da região, dependendo do local, dependendo da etnia, dependendo do lugar onde a pessoa habita.
tá? Então, em alguns lugares, porque em certo lugar ali é permitido, a igreja anglicana é permitido a pessoa beber cerveja. Bom, se é permitido, então vá morar na Europa, ali é permitido, ali você não vai escandalizar ninguém. Mas no Brasil não é. Em muitas comunidades não são. Então, para que ninguém se escandalize, é melhor que não se pratique. Pratique a vida cristã do local aonde você vive. E não tente impor a sua opinião, não tente impor a sua ideia de crença. Amém? Uma maneira simples de avaliar a liberdade cristã é: Deus está sendo glorificado com o meu testemunho? Os outros estão sendo edificados e se tornando pessoas melhores com meu testemunho? Para corrigir esta situação, Paulo os chama a serem seus imitadores, assim como ele procurava imitar a Cristo. A vida prática cristã deve demonstrar o ensino de Cristo. Essa é a regra para a vida e o pensamento cristão. O ensino cristão não deve ser separado do viver cristão. Ou seja, se estamos em uma comunidade, a minha vida cristã, ela também tem que estar ligada com aquela comunidade, com aquele viver cristão daquela comunidade. Eu me identifico com aquele local. Se eu não me identifico com aquele local, então não tem o sentido de eu estar ali. Não é por imposição, não vou impor a minha maneira de pensar. Eu acho que isso não interfere em nada, mas se meu irmão se escandaliza, é melhor que eu não pratique. Amém? Aplicação pessoal. Paulo nos desafia a sermos seus imitadores, assim como ele é de Cristo. Portanto, o amor ao próximo como bom testemunho de qualquer cristão. O amor deve prevalecer sempre. O amor ao próximo. Pensar sempre antes de agirmos se as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão sendo edificadas ou não. Pense nisso. Que todos possam ter uma boa aula. Você que é professor, você que é aluno, eu estou muito grato pela companhia de vocês durante esta aula. Fiquem na paz de Cristo.